Sabe, em 7 de janeiro de 1948, aconteceu uma coisa. Um herói de guerra americano, um piloto super condecorado, morreu num acidente de avião bem trágico. E a causa? Bom, a causa é o que torna tudo isso tão misterioso. Ele estava perseguindo um objeto voador não identificado. Então, bora mergulhar de cabeça numa das histórias mais famosas e francamente trágicas da ufologia mundial. E para começar a entender essa história, olha só essa frase. É do neto do Capitão Mantel. Ela já coloca o dedo na ferida, sabe? De um lado, a história oficial do governo, que fala em erro do piloto. Do outro, a família, que acredita que ele era um herói que simplesmente cumpriu ordens até o fim. Esse é o grande conflito que a gente vai explorar. Então, para a gente conseguir captar a dimensão desse mistério todo, a gente precisa primeiro saber quem era o homem que estava pilotando aquele avião. E olha, não era um piloto qualquer não, ele era, sem exagero, um herói americano. O currículo do Capitão Mantel era impressionante. Pensa só, veterano da Segunda Guerra Mundial, voou em missões super importantes no dia D e ainda ganhou a Cruz de Voo Distinto, uma medalha de heroísmo. Sabe por quê? Ele salvou um planador cheio de soldados debaixo de fogo inimigo. Um ato de bravura incrível. Então a gente está falando de um piloto no auge da carreira, no topo da sua habilidade. Não era um novato que cometeria um erro bobo. Pois é, e é exatamente essa experiência toda que faz o que aconteceu naquele dia ser tão intrigante. Como é que um voo que era para ser só um treinamento de rotina virou uma perseguição mortal? Vamos ver isso passo a passo. Olha só a rapidez com que as coisas escalaram. Primeiro, um objeto estranho é visto sobrevoando a base aérea de Godman. E detalhe, ele também aparece no radar. Isso tudo perto de Fort Knox, onde, fica guardado o ouro dos Estados Unidos. Aí, o esquadrão do Mantel é chamado para investigar. Só que 2 dos pilotos dele tiveram que voltar porque não tinham oxigênio para voar tão alto. Mas o Mantel, não, ele estava determinado. Ele continuou a perseguição, sozinho. E agora, a gente tem as palavras do próprio Mantel, direto do cockpit. E não é uma descrição vaga, não. Ele é bem específico. Parece ser um objeto metálico e é de tamanho tremendo. Essa foi uma das últimas coisas que ele disse antes do rádio ficar mudo. E o mais doido é que não foi só ele que viu alguma coisa esquisita. As descrições mudam um pouco, claro, mas todas elas falavam de algo fora do normal. Os outros pilotos do esquadrão falaram num cone. As testemunhas lá no chão falaram num disco de 300 pés ou até num cone vermelho em chamas. O ponto principal aqui é este. Um monte de gente, de lugares diferentes, viu algo muito, muito estranho no céu naquele dia. E o final dessa perseguição foi simplesmente catastrófico. O avião do Mantel, um P-51 Mustang, ele não só caiu, ele se desintegrou no ar. Os destroços ficaram espalhados por quilômetros. Isso indica uma falha estrutural assim violenta, repentina, em pleno voo. Fica a pergunta, né? O que poderia ter causado uma coisa dessas? Bom, com uma tragédia dessas, tão pública, tão misteriosa, é claro que o governo americano tinha que dar uma resposta. O problema é que as respostas que eles deram, em vez de esclarecer, acabaram criando ainda mais perguntas. A primeira versão oficial da Força Aérea foi que o Mantel tinha se confundido com o planeta Vênus, que ele subiu muito alto, ficou sem oxigênio, se desorientou e caiu. Mas essa história não colou muito bem. Então, eles vieram com uma segunda teoria. Na verdade, ele estava perseguindo um balão meteorológico secreto de um tal projeto Skyhook. O curioso é que, nas duas versões, a culpa no final era a mesma: falta de oxigênio e, consequentemente, erro do piloto. Só que essas explicações oficiais, quando a gente olha mais de perto, elas simplesmente não batem. Tem muita ponta solta. Vamos ver agora como essa narrativa toda começa a ruir. E aqui talvez esteja o maior furo da história oficial. Lembra que o objeto foi pego pelo radar da base? Pois é, nem o planeta Vênus, nem um balãozinho meteorológico daquela época iriam aparecer num radar militar. Simplesmente não tem como. Então fica a pergunta: o que aquele radar detectou afinal? E tem mais um problema enorme, na verdade. A gente está falando de quem? De Thomas Mantel, um piloto que encarou os céus da Europa na Segunda Guerra, um cara com milhares de horas de voo. Achar que ele ia confundir um simples balão ou o planeta Vênus com um objeto metálico gigante em movimento, sinceramente, parece bem improvável, né? É por causa dessas inconsistências todas que a família do Mantel nunca engoliu a versão oficial. Para eles, a história não era sobre um piloto que cometeu um erro. Para eles, era sobre um acobertamento do governo. O neto do Mantel conta uma história ainda mais grave.
Ele diz que as testemunhas principais, o pessoal que estava na torre de controle, foram simplesmente silenciadas. Teriam sido ameaçadas de perder a aposentadoria se contassem o que viram de verdade. E não só isso, a equipe toda foi transferida, espalhada pelo país, o que torna quase impossível juntar as peças do quebra-cabeça. Isso tem toda a cara de um esforço para controlar a história, né? E aí a gente chega nos dias de hoje, mais de 70 anos depois, e o caso continua sendo um enorme quebra-cabeça. As explicações oficiais parecem fracas. As testemunhas mais importantes, supostamente, foram silenciadas. E no meio disso tudo, a morte de um herói, o que nos traz de volta aquela pergunta fundamental, e que até arrepia um pouco. Se não era um planeta e não era um balão, o que foi que um herói de guerra, condecorado, perseguiu até encontrar a própria morte?